Oi gente, tudo bem? Bem-vindas ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal. A gente vai falar sobre atributos de Deus na vida de um aflito. Mas primeiro, vamos começar? Bom, aqui a gente vai fazer a leitura de Salmos, capítulo 3, e mais especificamente a gente vai ler sobre o versículo 3. Para começar, eu vou explicar um pouco o que estava acontecendo naquele momento. Bom, esse Salmos ele foi escrito por Davi, e aqui Davi estava fugindo do seu filho Absalão, né? Quando o filho dele começou a perseguir ele para tomar o reino, né, e matar ele. Então Davi deixou Absalão com o reino e resolveu fugir. Com mais pessoas que estavam com ele ali, pessoas que apoiavam Davi, eles fugiram junto com Davi. Mas Davi estava passando por um momento de aflição, Davi estava passando por um momento de adversidade. Mas o mais interessante nesses salmos é que Davi não perdeu a confiança em Deus. Davi continuou firme em Deus. Mas então, eu vou começar a ler esse capítulo e pensem em o que Davi estava sentindo quando ele compôs esse salmo, quando ele o que estava passando na cabeça de Davi no meio de toda aquela aflição. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Bom, eu parei aqui no versículo 3, mas olha só o que estava acontecendo com Davi. Davi, a gente vê logo na primeira parte do versículo 3 que Deus é escudo. O que é esse escudo, né, que o Senhor é? O Senhor é proteção, o Senhor é segurança. Naquele momento, Davi estava precisando de segurança, Davi estava precisando de proteção. Davi, ele estava fugindo, escapando por aí, nas penhas, nos desertos, junto com as pessoas que estavam ali com ele, as pessoas que apoiavam ele. Então, o que a gente vê aqui nesses salmos? Que mesmo Davi precisando de proteção física, ele sabia que ele tinha em quem ele se refugiar, que era em Deus. O que eu quero deixar aqui de mensagem é que Davi ele fez de Deus sua segurança. Davi ele sabia em quem ele confiava, Davi sabia em quem ele cria, né? Então a gente vê que o nosso refúgio, Deus tem que ser a nossa proteção. A nossa confiança não pode estar no governo, na sociedade ou nas coisas que acontecem de externo, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, porque somente em Deus a gente vai estar seguro. A gente vê que o próprio filho de Davi aqui, que é Absalão, ele começou a perseguir o pai dele, porque ele queria matar o pai dele. Mas Davi, ele sabia em quem ele se refugiava, em quem ele podia se esconder, que era em Deus. Né? Todos os que buscam a Deus, os que confiam nele, os que se refugiam nele, Deus não vai desamparar, sabe? Deus, ele sabe quem são os fiéis dele. O Senhor sabe como tem sido a nossa vida, o Senhor sabe como tem sido os nossos passos, o Senhor conhece o nosso coração. E todos aqueles que buscam viver uma vida com Deus não vão ser decepcionados, não vão ser enganados. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é Deus como escudo, Deus como segurança, como lugar seguro em quem nós podemos confiar. Esse é Deus para nós. Bom, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, para nós nos atentarmos juntos, é Deus é glória, honra. Nesse mesmo versículo 3, na parte B, a gente vê Davi dizendo: És a minha glória. Bom, aqui Davi podia ter falado assim, né? Davi podia estar pensando, e todo o povo podia estar pensando isso de Davi. Glória? Como assim glória? Davi está fugindo por causa de um filho dele que quer tomar o trono dele. Como que um rei vai ser feliz com um filho que quer o seu lugar, um filho que quer a sua morte? Mas Davi sabia que Deus tinha colocado ele naquele lugar de reino. Deus tinha exaltado a cabeça de Davi, Deus sabia quem era Davi. Davi sabia em quem Deus era para ele. Aqui a gente vê que Davi não teve soberba, porque ele sabia que nada era por ele, mas tudo era por Deus. Então a gente vê como nós não podemos ser soberbos, como nós não devemos nos orgulhar de quem nós somos.
mas a gente tem que se orgulhar de Deus, a gente tem que se gloriar em Deus, né? A gente tem que estabelecer em Deus a nossa confiança, a gente tem que fazer de Deus o nosso braço forte, e não da nossa sabedoria, e não da nossa força, e não da força do nosso braço, mas de Deus. Deus é glória, Deus é a glória que tem que estar sobre as nossas cabeças. A gente vê, né, quando a gente lê até a Bíblia, que Deus, ele não precisa de sol no reino celestial. Por quê? Porque Deus já ilumina tudo aquilo que está acontecendo. Nós não vamos precisar de um segundo luminar, de um primeiro luminar, porque a glória de Deus, ela transborda, a glória de Deus ilumina, a glória de Deus enche. Então que essa glória de Deus venha estar sobre as nossas vidas, e não a nossa própria glória, mas a glória de Deus. Que a gente não venha ter espaço no nosso coração para soberba, que a gente não venha ter espaço para o orgulho, mas que somente Deus venha estar o nosso coração, a nossa confiança. Bom, o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é o Deus que honra, o Deus que exalta. A gente viu que a gente não pode ter soberba, porque Deus é a nossa glória. Mas Deus também recompensa os seus eleitos, os seus fiéis. Não pelo nosso mérito, não pela nossa força, mas porque Deus conhece. Deus sabe tudo o que a gente faz, tudo o que se passa no nosso coração, a nossa intenção. Deus conhece, Deus sabe. Então a gente vê aqui que Davi, ele foi escolhido por Deus para reinar. Ele foi escolhido por Deus para conduzir um povo, não só politicamente, mas até espiritualmente. Davi, a gente vê no livro de Salmos como o coração de Davi era, como que para Deus ele não tinha segredos. A gente vê a história de Davi e a gente fala, nossa, olha tudo que Davi viveu, olha tudo que Davi passou. Mas mesmo ele até cometendo erros, ele se arrependia e ele entregava o coração dele nas mãos de Deus. Então a gente vê que Deus honra os seus fiéis, Deus escolhe os seus escolhidos, Deus tem a conta de todos aqueles que servem a Ele. Deus, ele recompensa Davi quando ele estava lá, de trás das malhadas, de trás das ovelhas, pastoreando. Deus sabia quem era Davi. Quando ele vence Golias e ele fica um homem reconhecido, né, as pessoas conhecem Davi, antes mesmo das pessoas conhecerem ele, Deus já conhecia. Então olha só, que nós venhamos ter essa atenção para pensar não o que os outros estão pensando da gente, mas para pensar o que Deus está pensando da gente, o que Deus quer da gente, sabe? O que a gente tem que fazer para agradar a Deus. Essa tem que ser a nossa motivação. Eu vou até terminar de ler esse pedacinho do versículo 3, a parte C do versículo 3, que ela diz sobre isso. E o que exaltas a minha cabeça. Bom, a gente viu no estudo desse pequeno verso, esse pequeno versículo dos Salmos, que Deus é segurança, Deus é honra e Deus é o que exalta. Aqui eu quero exaltar os atributos de Deus na vida de um aflito, porque quando uma pessoa está aflita, ela está passando por uma aflição, ela está precisando do quê? De segurança, ela precisa de... Não que ela precise de honra, mas ela fala, nossa, mas o que eu tinha, né? Qual era a honra que eu tinha? Ela vê o que realmente é honra, que ela vê o que realmente o que realmente é necessário, né? A aflição tem muito esse poder de mostrar pra gente o que realmente importa. E o Deus que exalta, o Deus que recompensa. Mesmo a gente passando por aflição, a gente sabe que o nosso reino não é deste mundo. A gente sabe que o nosso reino é celestial. E a gente não pode se contentar com as coisas desse mundo, mas se contentar com as coisas do céu. Deus tem que ser a nossa segurança, o nosso refúgio e o socorro bem presente na hora da tribulação. Então essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês, que vocês sejam muito edificados, muito abençoados e que a gente venha ansiar todo dia pelo reino dos céus. Que todo dia o nosso coração clame Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que o nosso coração anseie o reino celestial e não o reino desse mundo. Bom, e essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o vídeo que vem. Tchau!